Olá, Fernando. Doutor Fernando Capovilla. Muito obrigado por ter aceito este meu convite para participar na viagem pelo cérebro em casa, que é onde temos que estar todos nos últimos tempos. Fico muito grato, é com muita gratidão que eu recebo a minha casa, portanto, literalmente, e, e estou muito feliz por ter aceito este meu convite. É uma honra estar na sua casa, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria. Você é um amigo muito querido, um colega Obrigado. muito respeitado. E é uma delícia falar sobre as nossas áreas tão maravilhosas, tão úteis, numa época de pandemia, né, em que o mundo todo está com o coração contrito. Então, vamos expandir a nossa alma, expandir a nossa mente, celebrar o conhecimento. Muito obrigado por me receber em sua casa, ainda que Obrigado. simbolicamente, virtualmente. A honra é minha. Eu espero que em breve possamos todos estar juntos e dar aquele abraço habitual e que é comum. Então, muito obrigado. Para quem está a assistir, nós vamos falar hoje dos processos e dos mecanismos da leitura, da avaliação, e vamos também focar aqui alguns aspectos da alfabetização. Eu gostava, se me permite, de começar exatamente por aquilo que é a base de tudo, não é? É porque normalmente a preocupação. Eu vou falar assim em português de Portugal. Se estiver difícil, o Fernando diz-me e eu adapto, está bem? Ah, Normalmente começa a existir esta preocupação com as questões da leitura quando a criança entra num processo de alfabetização formal, não é? Portanto, quando começa a ser alfabetizado e começa a revelar dificuldades. Mas se formos um bocadinho mais atrás, às vezes o aspecto, por exemplo, da linguagem oral, que é importantíssimo depois para a aquisição da leitura, é muitas vezes negligenciado, não é? Portanto, esta estimulação é negligenciada, certo? perfeitamente. E não pode, né? Porque a escrita obedece dois princípios, né? O fonotático e o semiotático. Muito Ou bem. seja, ela representa os sons da fala e, ao mesmo tempo, os significados por meio das unidades mínimas de significado, que são os morfemas, divididos em lexemas e em gramemas, né? Então, assim, os dois princípios são importantíssimos, porque existem os homônimos, homófonos, heterógrafos. Por exemplo, sinto muito, mas o seu cinto está desfivelado, né? O Paço Municipal fica a 10 passos daqui. O Isso. político foi caçado porque foi à África caçar um animal em extinção. Então, o princípio fonotático não ajuda quando o som é o mesmo, porque a rota fonológica, então, funciona por leitura e escrita de orelha, né? Convertendo as unidades da fala em unidades da escrita, só que a fonotática não é a única guia. No caso das homófonas heterógrafas, se a criança não tiver a sensibilidade ao contexto, né, em que a Sim. palavra se insere na frase, ela não saberá, a criança ou o adulto, não saberá como cifrar adequadamente, né, como escrever adequadamente, né? Então, seu violino, enquanto não for consertado, não haverá concerto. Consertado com S. Às vezes é difícil também fazer entender que este processo de aquisição, por ser um processo que tem rotas de aprendizagem, não é? Portanto, caminhos de aprendizagem no cérebro Sim. especificamente, porque quando estamos a falar de leitura ou de outra atividade, estamos a falar sempre de funcionamento cerebral, não é? Portanto, não podemos esquecer isso. Não se pede aos professores que sejam especialistas na matéria do cérebro, mas pede-se que se perceba, que a escola perceba, que a sociedade perceba que estamos a falar de cérebro quando estamos a falar de leitura. E se estamos a falar de cérebro quando falamos de leitura, temos que perceber que existem rotas específicas para essa aprendizagem. E que existem maneiras de avaliar essas rotas, né? Então, assim, quase todo professor faz o quê? Listas de palavras. Os cientistas também, né? Palavras ou não palavras. O que são não palavras? São conjuntos de caracteres que compõem um todo pronunciável, mas ao qual não corresponde nenhum significado. Portanto, uma não palavra não está lexicalizada em nenhum dicionário. E essa pseudopalavra ou não palavra só pode ser lida em voz alta, pronunciada adequadamente, pela rota fonológica ou perilexical
de decifragem das unidades grafêmicas e unidades fonêmicas, né? Então, assim, qualquer lista de palavras e pseudopalavras tem que conter esses itens lexicais variados. Então, não palavras e palavras de alta, média, baixa frequência, e palavras regulares, regradas por posição, a pronúncia, né? E irregulares. A questão, meu amado amigo, é que as listas não conversam entre si. Entre si, exatamente. Parecem coisas segmentadas, não é? Parecem coisas segmentadas. Então, a criança que vai muito mal numa lista vai melhor numa outra lista, vai muito bem, obrigado, numa terceira lista. Então, a questão é como é que você encontra um denominador comum, né? O mínimo múltiplo comum. E foi exatamente isso que nós fizemos em nosso trabalho. Nós mapeamos todas as relações entre as unidades da fala e as unidades escritas. Isso permite que essas pseudopalavras, ou seja, essa junção desses sons, conversem entre si, não é? É que esse cérebro siga sempre o mesmo fio condutor no processo de aprendizagem, não é? Exatamente. É importante ter, se você sabe a base em comum, você converte o resultado de uma lista na outra lista. Você já antecipa quão difícil vai ser para fazer o reconhecimento visual direto pela rota lexical. Isso é função da frequência de ocorrência na língua ou do grau de lexicalidade. E é fácil computar isso. Você pega o lexema... Aqui, Fernando, aqui surge uma outra questão, não é? Desculpa interrompê-lo, mas é só para eu depois também não me perder mais adiante. Surge-me aqui uma outra questão, é que os nossos métodos de alfabetização continuam a privilegiar, em muitas situações, essa tal rota lexical, que é uma rota que vem mais tarde, não é? No processo. Correto. Por quê? Por causa do efeito de Smith, né? O pai... Vamos explicar o que é esse efeito para as pessoas que não sabem o que é? Então, rápido, o método... Então, o método global, né, de tentativa de reconhecimento visual direto da forma ortográfica da palavra, esse método foi considerado superior ao método de decifragem por Smith em 2 estudos extremamente mal conduzidos. São exemplos, pérolas de como não se faz ciência. Como não se faz ciência, não é? Como não se faz investigação. Exato. Então, assim, eles não randomizaram, não aleatorizaram a ordem, não controlaram a ordem, e aí eles chegaram à conclusão, estapafúrdia, de que a criança não deve decifrar, não decifra, que se ela decifrar, ela não entende, que ela deve partir do contexto para adivinhar onde é que está escrito o quê. Então, você conta uma história à criança, dá um texto para ela, ilustrado, e aí você pede para ela ler silenciosamente, durante 5, 10 minutos, e depois contar em voz alta o que ela leu. Ora, me engana que eu gosto. Como é que você sabe que ela leu? Você contou a história. Ela vai contar, ela o reconta com base na memória. Então, nós, neurocientistas, sabemos muito bem que se você quiser avaliar se uma criança lê, você não dá o texto antes. Você pede para ela ler, interpretar, explicar, né? E isso sim é ciência. Por isso que nós precisamos usar materiais controlados psicolinguisticamente, né? Listas que possam conversar e um modelo teórico que permita juntar todas as palavras possíveis e imagináveis. No meu modelo, só para concluir, você me dá qualquer palavra da língua portuguesa, qualquer, e você inventa uma não palavra, e eu lhe dou o grau de... É baseado no seu modelo e com a sua autorização que nós estamos a produzir uma bateria de avaliação de leitura, não é? E estamos a agarrar... na validação à população brasileira, estamos a agarrar nessas palavras do seu modelo, exatamente porque elas vão ao encontro daquilo que é expectável no processo de avaliação. Isso, uma honra, exatamente. Por quê? Porque aí eu sei onde a criança, qual a probabilidade da criança errar na leitura em voz alta, na escrita sob ditado, em qualquer palavra, em qualquer segmento de qualquer palavra. Por exemplo, se eu der para você equéria, por exemplo, escreva equéria, a maior parte das pessoas vai dizer E-Q-U-E-R-I-A. Acento agudo no segundo E. E isso está completamente errado. É H-E-C-Q-U-E-R-I-A. Cóquia. As pessoas dirão C-O-Q-U-I-A.
acento agudo no O. Errado. É K-O-C-H-I-A. E assim por diante, o português, E por aí vai, se não nós é? juntarmos Tive a todos os sábios da possibilidade de ler Academia os Brasileira de Letras, da Academia de Ciências de Lisboa, eles não conseguirão, embora sejam os mais competentes na nossa língua, não conseguirão gabaritar a prova, porque o português é simplesmente terrivelmente complexo e vai ficar ainda mais complexo graças ao fato de que 12% das terras brasileiras estão demarcadas como terras indígenas, cuja cultura, farmacopeia, indumentária, culinária, mitologia vai tomar de assalto, para nossa alegria, a língua portuguesa. Eles incrementaram muito. E com o K, o W e o Y, graças ao acordo ortográfico. Isso vai tornar o português ainda mais difícil, mais rico também, né? Então, nós precisamos, meu querido amigo Rafael Pereira, nós precisamos preparar a alfabetização brasileira e a portuguesa, né? É que vocês são muito melhores, em muito melhor situação não do é que o que Brasil, sejamos melhores, para esse desafio. mas na verdade, atualmente o que nós fazemos aqui é já utilizamos muito e já privilegiamos muito a rota fonológica no processo da alfabetização. Portanto, ensina-se a ler com pseudopalavras inicialmente, para se passar às palavras, treina-se velocidade leitora com pseudopalavras primeiro, para depois poder passar a palavras inseridas em frase e frases inseridas em texto. Isto é um trabalho que tem levado anos a fazer. E, portanto, eu sou testemunha fiel disso, do trabalho que eu tenho procurado implementar também, junto dos profissionais, de que esta é a sequência. Não podemos dizer que ela é correta, ou que temos uma fórmula perfeita, ou que descobrimos a pólvora, mas dentro da neuroinvestigação nós sabemos como é que o cérebro funciona. Sabendo como ele funciona, nós temos que ir ao encontro desse cérebro no processo da leitura e da escrita. E eu digo muitas vezes, nós não podemos esperar que uma criança seja rápida a ler, porque às vezes erradamente também quando avaliamos leitura, só nos preocupamos muitas vezes com a velocidade, e leitura não é só velocidade, não é? Portanto, de todo, mas quando estamos preocupados com a velocidade, há que voltar lá atrás e perceber que esta criança, que por vezes não é veloz, se me permite o termo, não é veloz a ler, ela não é veloz a ler porque ela nunca foi ensinada corretamente para essa velocidade. Não significa que ela tenha um transtorno, significa sim que ela, por exemplo, nunca na vida leu uma pseudopalavra, nem sabe o que é, não é? Por exemplo. Exatamente, perfeitamente. Não é só velocidade de leitura, né? Fluência de leitura, é precisão de leitura também, não é? É acesso ao léxico semântico, à compreensão de significado, exatamente. Então, e a precisão e fluência em tudo isso, né? E eu descobri, meu querido, uma coisa muito importante. Conta para mim. Sim, eu fiquei extasiado há um mês, quando nós descobrimos isso. Nós descobrimos o marco que indica que a criança está pronta para fazer acesso lexical, semântico, quando ela está na rota fonológica. A coisa é a pólvora. É fantástico. É isso. Explica a mim e a quem nos está a ouvir. Como é que nós conseguimos ver o momento em que a criança pode sair da rota fonológica e passar para a lexical? Porque isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. É a pólvora. E nós publicamos um capítulo recentemente descrevendo isso. Só que, infelizmente, foi travado por causa da pandemia, né? Então, encontra-se no prelo, que é um lastimável, porque é uma das maiores contribuições que nós já fizemos. Você pode revelar um pouquinho do que é que foi feito? Então, o que nós fizemos foi avaliar a emergência ou emergir dos processos fonéticos. Quando é que um processo fonético emerge ao longo da decifragem? Quando esse processo fonético emergir, não fonológico, fonético, quando ele emergir, significa que o sujeito estará pronto para que ele está nomeando a palavra escrita com a mesma velocidade com a qual ele nomeia uma figura. E, portanto, ele está completamente amadurecido para fazer o acesso lexical. Ou seja, se eu entendi, traduzido por outras palavras,
é quando a criança chega àquilo que nós designamos durante muito tempo a última etapa da consciência fonológica, que é a fonética, certo? A Sim. consciência fonémica, é nessa altura que nós sabemos claramente que essa passagem se pode dar, ou eu entendi mal? Cite alguns processos fonéticos. Então, Processos fonéticos envolvidos na leitura. por exemplo, Eu vou citar um deles. sim, A assimilação do S. sim, por exemplo. O S, então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, hein? Eu vou mostrar a você como a área inteira está errada. Está todo mundo errado. Isso Vamos lá. é seríssimo e é lindo, porque o erro mostra por que a gente parava de progredir em áreas essenciais. Vamos lá. Eu vou soletrar e quero que você junte as letras que eu disser e pronuncie a pseudo-palavra que eu disser, tudo bem? Vamos lá. Ó, A, S, E. Vamos começar simples. Vamos começar. C-A-S-A. Fale para mim. C-A-S-A. Isso. Como você pronuncia a palavra como um todo? C-A-S-A, supostamente seria casa. Perfeito. Perfeito. Isso. C-A-S-P-A. Ou C-A-S-T-A. C-A-S-T-A. S-T-A. Seria C-A-S-T-A. Seria casta. Perfeito, como na Índia, as castas, né? Isso. Excelente. Muito bem. Agora, essas palavras são conhecidas. Casa Casta. e caspa. Mas eu podia te dar uma outra palavra. Por exemplo, G-O-S-M-A. G-O-S-M-A. Como você pronunciaria? G-O seria, aqui em Portugal, esse G... G-O-S-M-A. Aqui em Portugal, esse G tem um valor de G. Então, Isso, boa, boa. Perfeito. seria gosma. Isto, olha que lindo. Você Okay? disse gosma, tudo bem? Uhum. E, Ok. E último exemplo, tá? C-U-S-P-I-R. C-U-S-P-I-R. você falou C-U-F... U-S-S-S-S. Sol. C-U-S-P-I-R. C-U-S-P-I-R. Bem, seria, em palavra, seria cuspir. Perfeito. Cus ou cus, tanto faz. Sim. Pir. Isso. Muito bem. Esse exemplo já é suficiente. Agora eu vou lhe dar as pseudopalavras, tá bom? Vamos lá. A-S-M-E. A-S-M-E. M-E. Asme. Asme, isso. Ou asme, tanto faz. Aqui no Brasil, nós temos a pronúncia carioca e a paulista. A minha é mais parecida com o carioca. Exato, porque os cariocas, porque era a coroa, né, assim, quando ela veio para o Brasil, então foi muito influenciada pela pronúncia, né, de Portugal, claro, de Lisboa, né? Perfeito. Então, por isso, a minha pronúncia é paulista, então eu digo cuspir e o carioca diz cuspir, beleza? Eu digo gosma e o carioca diz gosma. Jeta. Jeta. Gosma. Gente, também fala então, assim, olha que interessante. Olha que interessante. O carioca, o paulista diz cuspir e o carioca diz cuspir. Isso aqui é em IPA, né? Isso. O paulista diz gosma e o carioca diz gosma. Portanto, ZG. Estabelecido isso muito claramente, o que eu tenho a dizer?
Se eu te der, não importa o seu sotaque, se eu te der palavras como C, A, S, G, A, você vai pronunciar o S como? Como cash. Ó, de novo. Ó, C, A, C, C, A, S, G, A. Cash. Casga. Ou Né? casga. Isso. Ou é Z ou é jeta. O importante é o seguinte, você nota, quando eu dou aula, eu ponho na parede todos os casos. Pá, 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 pá. Em Cash, alguns com casos você transcrição pronuncia fonética. o S como S, em alguns casos você pronuncia o S como Z. Mas não é só quando existe uma posição intervocálica. É quando o subsequente é vozeado ou desvozeado. Ou seja, Zé. o S ele é vozeado como Z quando a consoante seguinte é vozeada. Por exemplo, a G, por exemplo, J, por exemplo, por exemplo, por exemplo, né? Então, esmerilhar, né? Asno, né? Sim. Esgoelar, né? Asma, e assim por diante. Disjuntor. Olha que interessante, o S é assimilado, ele é vozeado porque ele é assimilado à consoante vozeada subsequente. E já, se a consoante subsequente for desvozeada, por exemplo, ó, vozeada ba, né? Da. Desvozeada s, porque ela não vibra, a prega vocálica Não não vibra. A vibra, né? prega vocálica não vai vibrar. Mas Exatamente. no estudo que Então, vocês fizeram, Então, sim, veja fala. que interessante. Então, o que nós fizemos? Nós avaliamos se as regras, se os processos fonéticos, quando os processos fonéticos tomam posse da fala da criança quando ela decifra. E é este o pulo do gato. Nossa, isso é Quando os fantástico, processos né? fonéticos tomam posse da pronúncia da palavra pela criança, ela não mais está na fase estritamente alfabética. Ela Então, passa a deixa estar na fase lexical. A isso. criança só... você sabe que ela está na fase lexical, por quê? Quando você acompanha o padrão de onda da criança na pronúncia de uma palavra, por exemplo, martelo, certo? Pós-tônico é pequeno. Sim, Tônico é muita energia, pré-tônica menos. Então, é medial. Então, martelo. O que isso. acontece? Quando ela está na fase fonológica, isso é longo, os picos são separados por espaços, né? Sim. Então, ou seja, a pronúncia é segmentada, a pronúncia é longa, e existe um alto intervalo de reação, tempo de reação, entre a apresentação da palavra e da pronúncia. À medida que a Sabe criança... que é muito interessante o que você, Fernando, está falando, porque, na verdade, aproveito para te contar uma experiência pessoal, que tem a ver com o próprio treino da leitura em crianças que eu acompanho. O que eu tenho percebido é que quando eu trabalho com elas, em que elas próprias são elas que produzem a pseudopalavra, eu já vou explicar, são elas que produzem a pseudopalavra, para fazerem a leitura da pseudopalavra e depois partirem para a palavra, que o processo é mais rápido. Ou seja, eu posso dar para ela várias letras juntas, com vogais pelo meio, em que ela que seleciona a ordem das letras e das vogais e ela própria lê essa pseudopalavra que produziu. Ou então, pegar em três palavras que sejam do domínio da linguagem oral dela, em que ela seleciona, por exemplo, uma sílaba de cada palavra, junta essas três sílabas e forma uma pseudopalavra. Ou seja, Isso. a produção da pseudopalavra é sempre daquele cérebro, não é? Partiu daquele cérebro a produção. E eu noto que funciona muito melhor quando o cérebro produz a pseudopalavra do que quando eu dou a pseudopalavra para ele já produzir.
Perfeitamente. Ou seja, quem escreve, lê duas vezes. Exatamente, a frase é essa. A frase é essa. A É, frase é essa. Então, por isso que é tão importante o envolvimento da criança na leitura escrita, o envolvimento ativo. Ela não é passiva. Ela fala o tempo todo, ela observa, ela faz leitura orofacial. Por isso que nós que somos os pais do método fônico no Brasil, que a gente trouxe isso em 1989 para o Brasil, a gente nunca aceitou que pusessem o nosso nome no método, é errado. A gente acha que é da humanidade. E outra coisa muito importante, que não é só fônico, é fonético, né? Optolálico, otolálico, áptico-lálico. Ou seja, audição, visão e tato. Então, ele é muito mais do que meramente fônico, né? Mas é que muitos métodos também que estão sendo utilizados e que foram criados, entretanto, de alguns autores, em que a associação do gesto, né, a parte mais motora, ao som, tem revelado que há um alto padrão de funcionamento para o processo de leitura, mais do que outros métodos até. Exatamente. Por isso que eu nunca faço, olha, é o G com som de J. Eu nunca faço esse absurdo. Eu nunca faço isso. Eu uso alfabético fonético internacional. Né? Eu uso para instruir o professor sobre como ele deve pronunciar. Né? Porque, meu querido, nós temos um grande desafio que é chamado de acordo ortográfico, que em verdade é um desacordo desortográfico, que nada beneficiou muito o Brasil do ponto de vista econômico e editorial e foi uma violência inominável com os portugueses. Eu tenho vergonha de o meu país ter patrocinado um tamanho assassinato da língua portuguesa. Né? Desculpe, mas separando ortografia de fonologia, isso é um crime. E hoje ninguém sabe como pronuncia a língua portuguesa, pelo menos nesse país aqui. Por exemplo, eu digo para eles assim, como é que você pronuncia Q-U-I-N, Q-U-E-N-I-O? Que você recebe a cada 5 anos um aumento de 5% do salário. Aí todo mundo fala, como? Aí eu de novo, Q-U-I-N, Q-U-E-N-I-O. As pessoas falam, isso aí é quinquênio. Errado? Pá, não é quinquênio. Não, então é o quê? Quinquênio? Pá, não, errado. Não é. Então é quinquênio? Pá, errado. Não é. Só sobrou uma alternativa. É quinquênio. Mas como é que eu sei que é quinquênio? Porque, graças a Deus, eu tenho um dicionário dos anos 40, quando os gramáticos não tinham colocado as suas garras afiadas na língua portuguesa. E tinham feito esses acordos desortográficos criminosos que eliminam aquilo que nós, cientistas, sabemos que é importante, que se chama redundância. Eles falam, não precisa. Por que não precisa? Porque você pode deduzir pela posição tônica pré-tônica. Mas isso é muito pouco objetivo, não é? Isso é muito pouco objetivo. E às vezes é preciso objetividade nestas questões também da língua. Não é? Portanto, isso assim, eles não sabem com o que eles estão mexendo. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Os gramáticos, eles são assim, o gramático é o criminoso da criança, dos processos. Não, às vezes parece que ler e escrever parece que às vezes ler e escrever é uma coisa por intuição, não é? E não é bem assim, não é? Portanto, exato, assim, existe uma parte intuitiva, existe uma parte regrada, só que eles esperam que a criança faça um mestrado em linguística para poder entender o texto básico. Assim, se tivesse os diacríticos, não é? Se esses diacríticos fossem presentes e determinadas regras tolas fossem jogadas pela janela, essas regras, por exemplo, assim, antes de E nunca se coloca vírgula. Mas que absurdo! Eu tenho aqui escritório. Mas por quê? E perguntam, mas por quê? Qual é a regra que então, não, estilística. Não se faz isso. Aí, então, nós temos um escritório de advogado aqui, Pereira e Rodrigues, e outra, Maia e Santos. Aí eles fazem assim, Pereira, Rodrigues e Maia e Santos. Faz Pereira, Rodrigues, vírgula, e Maia e Santos. Isso. Sim, porque quando você tem cláusulas compostas com E, né, com o conectivo E,
Elas precisam ser separadas por vírgula. Assim, então existem tantos mitos. Sim. Por exemplo, assim, o mito não se repete, viu? Não se repete, fica repetitivo esse texto. Não, nós cientistas repetimos, porque o que não repete é relevante. O que é irrelevante é repetido, porque o cérebro repousa. A gente chama isso de transformar variáveis em constantes. Para a criança, tudo é variável. Aquilo que é repetido é constante. Então, é sempre assim. Então, por exemplo, olha que legal. É um carro verde, um carro amarelo, um carro roxo, um carro cinza, um carro branco, um carro azul. E aí é perfeito para você ensinar cores, porque o que é comum a todos eles é um carro. Então, ignore o que é comum e se atente ao que é diferente. Isso é um princípio assim, né? Matricial básico. Esse vai ser o jeito que o cérebro vai acomodar a informação, não é? Portanto, exato. Nós, neurocientistas, entendemos. Então, a gente vai falar assim, com licença gramática, tire as patas, os processos de aquisição de leitura escrita, que disso a gente entende. Então, assim, não vão violar as palavras, não vão retirar os resquícios, não é? Etimológicos das palavras, né? Que o português sempre foi rico nisso, né? Conceptual, né? Concepção. Sim, né? concepção. Então, assim, eu sou contra você tirar os sons mudos, porque eles indicam a origem das palavras e auxiliam a criança a fazer processamento profundo. Então, os gramáticos fazem duas grandes violências. Eles dificultam, eles tiram a profundidade semântica do português, etimológica, e ao mesmo tempo tiram a transparência grafofonêmica, ou seja, eles deixam a criança perdida em pleno espaço. Não se faz isso com a língua portuguesa. E não se faz isso com os aprendizes dessa língua, né? Então, assim, a gente está verificando um aumento muito grande dos erros, né? Sim, querido, desculpe. Não, estava aqui só a lembrar-me de uma outra questão, a esse propósito, que me fazem muitas vezes, com muita frequência, que tem a ver com o ditado em contexto de sala de aula. Não é? Portanto, se ele é pedagógico, se não é pedagógico, como é que ele se pode transformar em pedagógico, se não for? Qual é a sua opinião sobre esta questão do ditado? Nossa, eu sou plenamente favorável à leitura em voz alta, ditado. Por quê? Porque a redação nada mais é que um ditado da fala interna. E quando... concorda comigo que este ditado só se torna pedagógico se a criança tiver acesso ao material social e lexical primeiro, não é? Ah, sim! Então... Porque há muitas vezes aquela coisa do ditado surpresa, não é? É surpresa... Não. Aliás, nada deve ser surpresa, né? Nada. Tudo tem que ser trabalhado, aquecido, lubrificado, conversado, preparado com carinho. A terra é assim. A concepção de uma criança é assim. Uma boa aula é assim, uma boa amizade é assim. Tem etapas, né? Tem a troca de olhar, tem o segurar na mão, tem o tocar o ombro, tem uma série de etapas a cumprir. E a criança se sente respeitada, se sente acolhida, respeitada, conduzida. O que é pedagogia? Paidós agogem, conduzir a criança. Conduzir, não é? Levar até, não é? Conduzir, levá-la com carinho, com doçura, com ternura, com cumplicidade, com compreensão. A gente errando. E ao errar, mostrar para a criança que a gente leva o erro com doçura e dizer que tem uma solução que se chama borracha. Não tem problema errar. É ok errar, a gente apaga, é tudo bem. Outra pergunta também muito recorrente tem a ver com a melhor metodologia, se é que isto existe, não é? Que nós sabemos que não há melhores em quase nada. Há técnicas que resultam para crianças. Uma técnica resulta para uma criança, mas pode não resultar para outra. Ou seja, qual é a melhor técnica, aquela que é mais aceite para a correção do erro ortográfico? Ou seja, como é que se trabalha o erro que a criança, para além de se poder apagar com a borracha, obviamente? Obrigado pela pergunta. Eu amei essa pergunta. Qual é o erro mais facilmente cometível, mais presente quando você dá para a criança escrever a palavra família? Ela vai escrever família. Para já tem a ver com a acentuação, que às vezes não acentua, não é? Isso não acentua, e além de não acentuar, no Brasil, quando você pede para a criança escrever assim, escreve aí, família, sabe como ela vai escrever? Além de não acentuar, ela vai escrever com LH. Com LH? LH. Isso. Você sabe como é que nós corrigimos isso? É fácil. Fala para mim, conta.
família. Família. Ou seja, para começar o segmento. Segmentação, não é? Segmentação. Se a minha pronúncia for vagabunda, a escrita dela vai ser vagabunda. Desculpa o Essa termo, também, né? mas é bem apropriado esse termo, né? Porque tem aí uma universidadezinha no interior do meu estado que fala assim, ó, que não existe pronúncia certa, não existe pronúncia errada, vale tudo. Né? Não, com Isso é um certeza que não mito. vale, com Isso certeza que não não vale. vale. Se você é professor, você modula os seus instrumentos, afia. Isso. E o seu instrumento é o seu corpo, é a sua fala e é o seu gesto. Então, assim, musicoterapia se baseia nisso, né? Em dar tec, 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 o compasso para a criança, como no saltar de corda, e Isso. convidá-la. E aí, dentro do compasso, tem o ritmo, que são as sílabas. E aí a criança sabe, mesmo a criança com limitada atenção, sabe quando ela vai entrar na brincadeira. Então, eu uso muito gesto, mímica, pantomima, tempo, eu manipulo o tempo, a intensidade, a duração, né? E o que eu faço? Quando eu entro, a criança passa a acentuar e a criança passa a escrever com o grafema correto. Correto. Porque a minha pronúncia agora é família. Da mesma maneira, a minha pronúncia, por exemplo, em ileocecal. Ileocecal. Se a minha pronúncia for correta, essa criança não vai cometer trocas ortográficas. Uma coisa que nós descobrimos, meu querido amigo Rafael, é a importância do sentimento, da sensação, da consciência, da tonicidade acentual nas palavras por parte da criança. A criança disléxica não tem consciência de qual é a sílaba tônica, a forte. Entretanto, se você induzir essa criança a brincar de caminhar pela sala, marcando a sílaba tônica, o corpo dela vai dizer qual é a sílaba tônica. Isso Ou seja, isso é ao serviço é um fenômeno tão fascinante. A gente observa isso, por exemplo, em neurociência, quando a criança ela tem quando o adulto, né, cérebro lesado, ele sabe, mas não sabe que sabe. Sim. Ele perdeu a memória episódica, mas ele preserva a memória semântica. Se você disser a ele, você já esteve nessa situação, você já aprendeu isso, você me conhece, você já esteve aqui nessa sala, ele vai dizer não, nunca. Entretanto, o que ele aprendeu vai estar presente, ou seja, ele sabe, mas não sabe que sabe. E é isso que está envolvido. Por quê? Porque a criança, ela sabe muita coisa e sabe proprioceptivamente. Por isso que em Portugal vocês têm aí um professor interessante que fala sobre postura, não é? É o doutor e meu amigo Orlando Alves da Silva. Exato. Eu gostaria de ter algumas conversas com ele. Eu vou convidá-lo, eu vou gravar um programa com ele também. E depois, isso. quem sabe, até podemos fazer aqui um programa, nós os três, em que podemos conversar sobre isso também. Magnifique! Eu amaria. Pouco que eu li das coisas dele, eu gostei bastante. E eu tenho cheio de ideias, né? Eu já tinha essas ideias e parece que ele lida com algumas coisas. Mas deixa-te dizer que o Orlando, às vezes, e eu vou dizer isto com o máximo respeito, que ele sabe que eu tenho por ele, e é até defendendo um bocadinho esta questão. Às vezes ele é muito atacado porque fala desta questão da propriocepção. E as pessoas não têm noção do quanto esta propriocepção é fundamental a este processo de leitura e escrita, não é? E, portanto, porque há um desentendimento das pessoas, há um desconhecimento, até muitas vezes da maioria dos profissionais, e ele às vezes é muito atacado por estas questões. Ele sabe que diz que então, eu não estou certo de se nós estamos falando da mesma pessoa, tá? Assim, eu não me lembro, se eu ouvir, porque eu li um pouco... Para falar de propriocepção é o Orlando Alves. Propriocepção, exatamente. Propriocepção, sinestesia, não é? Multissensorialidade, né? Porque, o porquê, né? Olha que interessante, como a pronúncia portuguesa é superior à brasileira nisso, né? Nós pronunciamos porquê e é incorreto, né? A pronúncia correta é purca, porque é obviamente paroxítona, né? Então, porque a palavra escrita purca, a palavra escrita junto. Então, vamos lá. Eu sempre
trabalhei nessas duas áreas, né? Integração sensório-motora, por exemplo, distúrbio do sistema vestibular, e aí o nistagmo pós-rotatório ser alterado nas crianças com problemas de aprendizagem. E o fato de que existe comorbidade, né? E o fato de que, nesses quadros todos, né, de dislexia, de um lado, e de distúrbio do sistema vestibular do outro, e distúrbio de processamento auditivo central no outro, por isso que parece ser um contínuo, sabe? Sim, Parece sim. ser assim, existe um contínuo, e a dislexia estaria no meio, né? Você tem fatores de natureza de processamento auditivo central e fatores de natureza neurosensorial, que é o teste do Ayers, né? Integração sensório-motora, né? Da Ayers, né? E nós adaptamos esse teste no Brasil. Mas o que eu quero dizer, assim, é que nós estamos agora usando professores de educação física para fazer a integração sensório-motora das crianças nas atividades e medindo o efeito disso sobre a alfabetização das crianças, né? Introduzindo musicoterapia, né? Isso é fantástico, isso é fantástico. Isso tem que ser feito. Então, a gente está cobrindo todo o espectro. A Paula Talal mostrou muito bem que os problemas de integração temporal não dizem respeito só às unidades da fala, mas também a sons da natureza, né? Então, isso é maravilhoso para a gamificação, né? De testes, de jogos pedagógicos, né? Para desenvolvimento de habilidades, né? E rede neural. Meu amigo, uma última pergunta para finalizar. Não é possível. Não, porque eu tenho que falar algumas coisas ainda. Estou brincando. Não, nós podemos fazer depois uma segunda gravação, uma terceira, sem nenhum o problema. principal faltou. E que foi o quê? O quê? Que foi assim, que a área de leitura escrita está totalmente errada, porque todo mundo fala assim, como é que funciona a rota fonológica? Como funciona a rota fonológica? O mundo inteiro fala essa mesma tolice. Eles falam assim, funciona pela aplicação de regras de conversão grafema-fonema para leitura em voz alta e de fonema grafema para escrito sobre ditado. Não existe regras de conversão. Isso não existe, como diria o padre Quevedo no Brasil. Não é regra. Isso é intuição. Isso é gânglios da base. As regras estão no hipocampo. Assim, são controladas por essa estrutura e as regras dizem respeito às regras de ortoepia e de ortografia. São as regras gramaticais. São as únicas regras que imperam e elas vêm para condicionar, disciplinar a cavalaria da intuição humana. Porque essa cavalaria, essa tendência impulsiva a pronunciar um determinado grafema de uma forma e a grafar um determinado fonema de uma forma, isso facilita o acerto quando a palavra é de alta frequência, usa unidades de alta frequência, e induz a erros quando a palavra é composta de unidades de baixa frequência. Por exemplo, cóquia, como eu dei, equéria, como eu dei, e vários exemplos, né? Ilé, por exemplo, HYLE. Então, assim, o que você precisa fazer? Primeira coisa, se você quiser entender o que é intuição, eu sei. A intuição, ela é a tendência a pronunciar e a escrever com base na frequência de ocorrência das unidades, das combinações das unidades entre leitura escrita, grafema e fonema, na língua portuguesa. Eu mapeei 4,6 milhões de relações entre essas unidades, entre os fonemas e os grafemas. E, como nós todos fazemos leitura orofacial, eu não levei em consideração só os fonemas, eu levei em consideração as unidades visíveis da fala. Porque babá, gagagagagá, se eu trocar eu mantenho o optolalema, ou seja, a unidade visível da fala, e troco o otolalema. Isso aqui, ó, isso é ba, certo? Ba. Isso aqui é H, ó, ga. Isso aqui é gutural, ga, velar, ga. Se eu apresentar o som ga e o otolalema ga e o optolalema, ou seja, o sujeito vai dizer que ele ouviu dá. Dá tem o ponto de articulação médio entre o bilabial ba e o velar ga. Então, isso mostra que a percepção da fala é um misto do visual e do auditivo, do optolalema e do otolalema e do optolalema. Muito bem. Então, nós vemos todas as relações entre os optolalemas e os grafemas. E todas as relações entre os otolalemas e os grafemas. E agora eu sei qual é a intuição, qual é a tendência da criança a escrever de uma forma ou de outra e, portanto, a errar. E aí vem
as regras gramaticais, como, por exemplo, a regra do A, O, U versus EI. Ou seja, que antes de A, O, U, o K, né, o C, o grafema C, soa como K. E antes de EI, o grafema C soa como S. Também eu sei que o I e o U podem ser grafados com e com O, respectivamente, quando I e U estão na posição pós-tônica, como menino, por exemplo, né? Ou gato, né? Então, assim, colocando a casa em ordem, existe uma coisa que se chama intuição, e a gente mapeou completamente a intuição, por isso que a gente sabe o grau de probabilidade de erro na leitura e na escrita de qualquer palavra que você me der, e em qualquer segmento da palavra. Eu sei exatamente o que a criança vai enfiar no lugar. Isso é uma ciência da paralexia e da paragrafia, primeira coisa. Segunda coisa, eu sei quais são os processos fonéticos envolvidos na leitura e na escrita. Então, eu sei as trocas que as crianças tenderão a cometer por questão meramente fonética. E você fala assim, mas como é que uma criança vai cometer um erro na escrita, na natureza fonética? Porque ela não está pronunciando, ela está escrevendo. Aí eu te digo assim, ela está pronunciando, sabe por quê? Porque quando você dá para uma criança que ainda está aprendendo a cifrar, ela vai ter que reter no circuito de reverberação fonoarticulatório, Broca, Wernicke, esse fascículo arqueado, circuito de reverberação fonoarticulatória, ela vai ter que reverberar por tempo suficiente para poder grafar. E quando ela reverbera, entram os processos fonéticos. E eles vão deturpando, prostituindo, né, corroendo a escrita a cada ciclo, porque a criança vai introduzindo processos fonéticos. E finalmente, eu sei a importância de você dar regras. Então, são só algumas regras que vão possibilitar com que a criança tenha disciplinado a leitura escrita. Nós usamos o princípio de Pareto. O princípio de Pareto economiza horrores, porque ele diz que ele identifica quais são os fonemas importantes para ensinar, quais são os grafemas importantes para ensinar, quem que, em verdade, está fazendo trabalho numa equipe, quem que pode ser mandado embora, quem que pode ser, quais são os elementos fundamentais de uma equipe. Isso é, de facto, fantástico até para o processo mesmo da aquisição da leitura e da escrita e para quem também está a alfabetizar. A minha última pergunta, Fernando, era esta, que me fazem muitas vezes, era qual é a idade ideal para se começar a alfabetizar enquanto processo formal de aquisição da leitura? Certo, então, certo. Então. Porquê? Porque existem estados no Brasil em que aos 4 anos a criança começa a ter que aprender a ler e a escrever, por exemplo, não é? Então, eu não sou... Conhece o funcionamento de cérebro, nós sabemos que esse não é o caminho, certo? Então, vamos lá. Certo. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade, você percebeu que eu sou uma pessoa extremamente informal. Eu sou brincalhão, sim, eu sou lúdico, eu sou um palhaço. E eu acredito fortemente que as pessoas, quanto maior o conhecimento de uma pessoa tem, menos a sério ela se leva. Assim, sim, mas tem que ter menos assim. pose ela tem. Tem que ser esse, senão enlouquecemos, não é? Mas mais simples ela é, porque ela considera toda e qualquer criança como seu professor. Eu aprendo com a criança, porque eu vou com uma hipótese, eu vou com um jeito, né? E aí o comportamento dela, se for diferente, eu falo, ela está me ensinando que eu preciso aprender. Humildade. Sim. Então, assim, como são esses processos nela? Por exemplo, assim, parênteses, isso que você falou é interessantíssimo, vou dar um parênteses. Olha só. Olha só. Como é que você cifra x? Você cifra com x. Táxi, certo? Sim. Oxímetro agora, né, para a gente poder avaliar a taxa de oxigenação do sangue. Perfeito. Aí eu comecei a dar um monte de palavras para as crianças, como, por exemplo, cocção, e elas escreviam com X. Cóccix, elas escreviam com X. E fúcsia, elas escreviam com X. Cocção é com C cedilha. Cóccix é com CC e fúcsia é com CS. Então, mas, olha só, daí você fala assim, x é um dífono, porque é representado por um único grafema. E x em cocção, em cóccix, em fúcsia, é um encontro consonantal disjunto, porque você faz assim, fúcsia, cóccix, cocção. Então, estão em sílabas diferentes, não são uma unidade, não são um fonema. Mas vai tentar explicar isso para a criança. Isso que é legal. A criança manda
The child rules. E nós seguimos. Então, assim, aí você fala assim, mas peraí, isso não é gramatical. Aí eu vou te lembrar que na época do meu pai, se escrevia pai com E. Pai. E país era escrito com Z, não era com IS acentuado. Ou seja, a gramática muda. Se os gramáticos mexem bastante na nossa língua, por que uma criança de 5 anos não está 6, 7, 8, 9, Não 10? pode mexer. Não pode mexer. Então, para mim, eu respeito mais, às vezes, a criança do que o gramático. Opa, não disse isso. Está gravando? Tá. Eu sei, estou brincando. Assim, como psicólogo, a gente fala assim, ó, o mundo é aquilo que a criança vê. É como a criança concebe. Se eu estou num teste WISC, por exemplo, ou WISC, né? Wechsler Intelligence Scale for Children, ou outro teste qualquer, e aí eu fiz o teste de sei lá, de um carro, de um modelo de carro da época do Volkswagen, né? Assim, com aquelas curvas assim, e eu mostro aquele carro chique dos anos 50, um Rolls Royce, né? E a criança diz, olha, isso aqui é uma barata. Barata? Por quê? Porque parece antena da... Sim. Você fala, e não é que parece mesmo? Aí você fala assim, quem está errado? A criança está errada? Eu digo, não, o teste está errado. Então, eu sou tão maluco que a gente pegou o nosso dicionário de língua de sinais brasileira e nós tínhamos, 60 mil ilustrações, né? 60 mil. E aí eu apliquei a universitários. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para eles nomearem. Aí, quando eu não tinha concordância, eu jogava fora e ficava com concordância com 70%. Ia para o segundo grau, né, o ensino médio. Sim. Aí, segundo ciclo do ensino fundamental. Primeiro ciclo do ensino fundamental. Aí eu fui para crianças de 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos. E sempre jogando fora o que não tinha acordo. E perguntando para ela, o que é isso aqui? Então, ela, com 2 aninhos, ela via cachorro, ela falava au, au, miau, miau. E o nome daquela figura, para aquela faixa etária, virou au, au. Porque a criança manda. Então, e aí a gente fez um teste muito melhor que o Pibari de vocabulário expressivo do que vocabulário receptivo. Para crianças a partir de 1 ano e meio, 18 meses. Bom, muito melhor que o Pibari, que avalia com 2 anos, né? E que não fez esse trabalho maluco que nós fizemos. Então, em suma, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de me adaptar àquilo que é chamado de ensino formal. Porque, para mim, tem que ser lúdico o tempo todo. Você tem que brincar o tempo todo com a criança, espetar ela, deixar ela espetar você, desafiar, pegar caixas cheias de imagens, de figuras, desenhos, e tira qual que é o nome disso, tira qual que é o nome disso, fazer gincanas, né? Jogo do percurso. Aquele padrão de ensino do processo de alfabetização Sim. nos 4 anos é uma coisa que a gente sabe, por exemplo, não, que a criança eu não faria isso. Eu não poria uma criança para ficar sentadinha, quietinha, a menos que ela goste de ficar sentadinha, quietinha, que seja o jeito dela. Mas ela vai mostrar pelo comportamento dela se ela está cansada. O bebê faz isso. A gente pega o bebê no colo, eu amo ver isso. Sabe assim, as tias todas? Quando ficam entusiasmadas, eu amo o bebê, eu me encanto, eu babo com o bebê. Mas assim, eu observo o comportamento das mulheres. E elas pegam a criança e passam na mão uma da outra, né? E ficam brincando com a criança. Quando uma tia chega muito perto, olá, bebê, a criança desvia o olhar. Por quê? Porque a estimação está sendo excessiva. Isso está sendo incômodo, né? Isso não está sendo confortável. Ela regula. O comportamento mostra que a criança essa autorregulação ela começa já muito cedo, contrariamente ao que a gente pode pensar, não é? É inata, é congênita. A criança te dá dicas de que ela está assustada com você. Não faz isso com ela, bebê. É muito gostoso a gente observar essas relações, que a gente fala assim, olha, tá aí a regulação. E uma pessoa habilidosa é uma pessoa sensível a essas dicas paralinguísticas. Ela pode ser preparada, inclusive, né? Nós, educadores, podemos preparar. E você falou uma coisa muito interessante, que é nós podemos não pegar uma criança de 4 anos para ensinar formalmente a leitura e a escrita, mas ela pode já ter algum contacto com as questões de leitura e escrita desde que tenha um lado mais prático, mais lúdico, mais multissensorial, sem ser aquela coisa do papel e da caneta sentado numa secretária, não é? Numa mesa. Ou seja, tudo tem que ser analisado
no contexto, não é? Isso. Nós adultos e nós teóricos, nós estudiosos, precisamos nos lembrar de uma coisa chamada moda, e que é a maior armadilha do mundo. Pegou todos os nossos antecedentes e a gente virou esperto demais para cair nessa cilada. Ou seja, tudo aquilo que foi usado com eficácia para a criança deve ser usado, abraçado, estudado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com proscrições. Não pode, não pode, não pode. E com prescrições também, né? Tudo é com com muita sensibilidade a Muito sentido crítico, não é? E com muito bom senso com então, esse mas meu querido pedagógico. amigo, bom senso, mas também tem que ter protocolo. Posso te dar uma sugestão? Por exemplo, Sim, assim, ó, é, é, olha que lindo. Uma criança com paralisia cerebral, e como é que o pessoal de uma determinada orientação teórica aí tentava ensinar essa criança a ler, a falar, né? A criança anártrica. Então, eles privavam a criança de água, mostravam assim, diziam, olha, água, 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 fala, repete, água, e a criança, se ela emitisse uma resposta que se assemelhasse, eles chamam isso de topografia, é errado, é morfologia, se assemelhasse morfologicamente ao comportamento do tipo eles davam água. Aí eles requeriam, colinho, requeriam uma aproximação sucessiva, né? Água, 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 água. Ótimo, a criança recebia água. Meu Senhor do céu, isso foi feito durante anos. É um absurdo. Por quê? Porque essas crianças saíam com manchas de suor terríveis, estavam todas babadas e suadas, destruídas ao longo, cansadíssimas ao longo de uma sessão, e o porque processo elas não têm psicológico é um controle sobre a processo sua difícil motricidade daí. oral ou oroarticulatória. E como é que eu sei que elas não têm? Porque existem reflexos de tronco que inibem isso. Como é que eu posso verificar a presença desses reflexos? Se eu fizer cócega e ela rodar a cabeça e começar a mamar no meu dedo, rooting sucking response, eu sei que os reflexos de tronco são poderosos demais. Esquece, não faça modelagem do comportamento de fala de água. Eles queriam fazer uma modelagem skinneriana. Reforçamento diferencial por aproximações sucessivas rumo ao padrão terminal desejado. Não se faz isso. E como é que eu sei? A gente tem um protocolo que a gente diz assim, se a criança apresentar isso, não vai conseguir inibir esses reflexos, então tchau. Não é por aí, você usa comunicação alternativa. Comunicação alternativa, o quê? Aquela das pranchas? A criança vai ficar preguiçosa, ela não vai oralizar, vírgula. Aquilo é um recurso para auxiliar a criança a se comunicar, a pragmática da linguagem, né? Uma das funções mais importantes da língua, né? Pragmática, ou seja, a eficácia comunicativa, né? Então, assim, eu trabalho há muitos anos, desde os anos 80, nisso, em comunicação alternativa para crianças com paralisia cerebral. E a gente viu a mesma coisa em língua de sinais. A criança oraliza? Não, a criança, né, sinaliza? Não pode. Né? Proscrição do sinalizar. Então, separava a família, pegava o irmão mais velho e tirava da escola, dizia que ele não iria contaminar a criança jovem com o sinal. Eles achavam que quem sinalizasse não oralizava, e nós, estudiosos, fomos ver a relação entre sinal e a fala, e existe um risco se você não tomar alguns cuidados, mas se você tomar o cuidado, maravilhoso. Sinal dá acesso lexical. E eu preconizo que crianças que nascem surdas, você faz o teste da orelhinha, detecta a surdez já após o nascimento. Os pais deveriam receber todo o acolhimento e as alternativas, que são o implante coclear, a língua de sinais, e mesmo se optarem pelo implante, língua de sinais vai ser importantíssimo, porque vai garantir que a criança tenha um desenvolvimento linguístico na mesma fase, na mesma idade. E a gente preconiza que a criança tenha acesso a uma escola de língua de sinais já desde o nascimento. Oi? Eu estava dizendo que esse tema da língua de sinais e da surdez é um tema bem interessante para a nossa próxima gravação. Fica o desafio, fica já o eu mal desafio posso esperar. para falarmos sobre isso. Fernando, sim. Isso porque eu sei exatamente o segredo, o pulo do gato. Sei exatamente quando que você introduz a leitura orofacial para uma criança surda para alfabetizar. Não é oralismo. Fique com isso aí.
porque isso vai ser o mote para a nossa próxima sessão de viagem pelo cérebro, ok? Fique com isso. We'll be hanging. Eu quero agradecer de coração. Foi uma aula de aprendizagem para todos nós, para mim também. Foi muito bom, muito bom. O tempo passou a correr e nestas coisas, infelizmente, temos sempre estas questões de limitação também temporal. Fernando, muito, muito obrigado de coração por ter estado comigo, por ter estado em minha casa e até muito breve, se Deus quiser. Obrigado. Até muito breve. Foi uma alegria, um prazer, uma honra estar na sua casa. E da próxima vez eu quero café, por favor. Sim, com certeza, com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado. Até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Eu vou